Enquanto nós obtivemos alguns dados indicativos americanos, a liquidação do dólar não coincide com os pontos de dados. É bastante manifestado em momentos e lugares estranhos em todo o mercado. Ken Wexler, Acumen Management. Começando com a China, temos visto alguns dados decentes lançados esta semana. Acha que essa recuperação lenta pode ganhar ímpeto e fornecer margem de manobra para PBOC, a menos que o estímulo avance à frente? Parece em última análise, e isto o que eles estão fazendo é a coisa mais popular. Ao contrário da maioria do mercado, acredita que a China está na crise tão profunda. Tendo dito que os dados eram bons, é apenas uma questão de acreditar em números. Além disso, eu acho que ao invés de chamar isso uma recuperação lenta, é mais provável que vemos arredondamento, assim como os dados e as estatísticas provenientes da China diferem. Posteriormente, o que significa que PBOC vai ter uma margem de manobra, mas ao contrário das económicas ocidentais e desenvolvidas, a diferença da China é que eles têm ambos os conjuntos de ferramentas à sua disposição. O que significa não é apenas mês relatado, mas também estímulo fiscal, e vão empregar cada um, como eles dizem, que se encaixa de uma certa maneira e a hora. Em geral, eu acho que é provavelmente muito cedo para chamar isso uma recuperação como tal. Mas certamente acho que estamos começando a ver um nível atingir o seu mínimo. Vemos deterioração dos dados e o período de consolidação deve começar. Ontem o BOE manteve as taxas constantes em 0,5%, como muitos jornalistas esperavam. Agora tivemos algo melhor do que esperava Reino Unido na terça-feira, incluindo a inflação. Acha que o BOE irá fazer quaisquer movimentos imprevistos antes do referendo? Não, eu realmente não acho que o BOE vai fazer qualquer coisa antes do referendo. E como ele, de momento, encontra-se na medida de preocupação com o mercado. Apesar do fato de que, aquilo que eu sei, o mercado de momento fixa os preços da próxima NOL para ter mais direito do que aumento real. Então, em melhor caso, o Banco da Inglaterra não vai fazer mesmo nada, quanto mais as taxas de juros máximas. Mas certamente o mercado está a antecipar o favorecido move em direção do dólar canadiano aumentando rapidamente. Na medida em que a questão do dólar estava em ordem, mas eu acho que foi uma onda no sentido de que atuou em questão no início da Páscoa e houve mais algum movimento em petróleo, que derrumbou a água tanto quanto o quadro geral da inflação está em causa. Mais concretamente, a inflação permanece ainda significativamente subjugada e mais impulsa que o Banco da Inglaterra estaria procurando tanto quanto qualquer tipo de ação política monetária. As vendas a retalho dos EUA caíram menos que 0,3% mês a mês de março, quando os analistas tinham realmente esperado um aumento. O mercado de trabalho é bastante forte e os salários começaram a aumentar. Então você acha que a queda em março foi apenas um ligeiro desvio? Sim, eu acho que CE vai cavar mais a fundo e eu também acho que todo o tempo médio, se você olhar para os dados como colocados nos princípios de mês a mês, acho que há um elemento de movimento. Em geral, a situação econômica nos EUA parece mais um problema de inflação do que desemprego. Em 4,8 ou por aí, a situação do emprego não parece ser tratada. No entanto, o cenário da inflação fornece algumas dores de cabeça para os EUA como para todos os outros. Resumindo, eu consideraria o último princípio relativamente a insignificante em geral em séries de dados de tendência na inflação para estar no caminho certo como antes. Terminando, quais os eventos ou lançamento de dados influenciam nos mercados financeiros esta semana? Não é realmente tanto o lançamento de dados específicos, tem sido uma semana estranha em relação ao maior índice do dólar e várias importações na base de manchetes, como a próxima reunião neste fim de semana em Talgar sobre o petróleo, a cimeira de petróleo e outros. Na realidade, é uma situação em que o mercado está eventualmente a desacreditar nas
história do dólar forte. E o que é interessante é que, enquanto nós obtivemos alguns dados indicativos americanos, a liquidação do dólar não coincide com os pontos de dados. É bastante manifestado em momentos e lugares estranhos em todo o mercado. Então criou um pouco de incerteza na minha mente relativamente onde o mercado é mais amplo. Tanto ele está posicionando sobre o dólar. Mas em geral foi uma semana mista e não necessariamente início do verão dirigiu predominantemente o preço da ação. Assim, apesar de tudo, estamos felizes em ver o fim desta semana e estamos ansiosos para muitos dos pontos de dados e onde vamos avançar. Ken, muito obrigado por partilhar as suas ideias conosco. É sempre um prazer falar com você. Bem, é tudo por agora. Tenha um bom fim de semana.